A transfiguração de crenças, hábitos, comportamentos e valores quando duas culturas entram em contato entre si tem um nome: aculturação, que hoje vamos estudar mais a fundo nesta curta apresentação. O processo da aculturação pode se dar por meio de 4 formas: por transculturação, por sincretismo, por assimilação e por dominação. Cultura. Há várias acepções para cultura, por isso, é um termo vasto e complexo que abrange em seus significados vários aspectos da vida dos grupos humanos. Edward Taylor definiu cultura como um todo complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Agora podemos falar sobre aculturação. Trata-se de um fenômeno de interação ou contato entre grupos e culturas distintas. Daí pode ocorrer, entre outras, a sobreposição de uma cultura sobre a outra, a absorção de características de uma cultura pela outra, formando uma nova cultura. Pode ocorrer também a assimilação de aspectos ou traços de uma cultura à sua própria cultura, ou a extinção completa de uma cultura. Aculturação por assimilação. A assimilação deve ser compreendida como a última fase da aculturação, fase, aliás, raramente atingida. A assimilação, na maioria das vezes, não provoca o fim de uma das culturas. Na verdade, ambos os grupos se modificam. As modificações são, em geral, maiores em um grupo do que em outro. Os novos costumes ou características são internalizados de acordo com a lógica interna do grupo. Com isso, modifica-se, mas mantém a forma de raciocinar do grupo. Por exemplo, o uso de roupas ocidentais por grande parte da humanidade não faz com que os grupos deixem de pensar como sempre pensaram. A incorporação do jeans e da camiseta como quase um uniforme por todos os jovens não faz com que eles pensem da mesma forma ou que deixem de ter seus valores de acordo com a cultura na qual estão inseridos. Que não significa que não sejam influenciados pelos valores de outra cultura. Sincretismo. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova doutrina, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as doutrinas base, ou seja, rituais, superstições, processos ideológicos e outros. O processo de sincretismo está ligado às relações estabelecidas entre os diferentes grupos sociais, fusão de diferentes culturas, costumes e tradições. Quando ocorre o contato e se desenvolve o convívio entre grupos distintos, surgem adaptações nos aspectos culturais. Um grupo adapta ao seu sistema de crenças o do outro. O processo de sincretismo mais conhecido e o mais estudado é o sincretismo religioso. Trata-se da mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. Este modelo de sincretismo, assim como o cultural, nasce a partir do contato direto entre crendices e costumes distintos. No Brasil, por exemplo, o sincretismo religioso nasce desde a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, se intensificando com a presença dos escravos africanos e a população nativa do Brasil, é claro, os indígenas. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, cada orixá corresponde a um santo católico, mas de fato não se trata de uma fusão ou mistura, mas sim uma representação. Muitos dos santos católicos são cultuados também no candomblé e em outras religiões afro-brasileiras. Na época da escravidão, durante o Brasil colônia, os escravos africanos criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os seus senhores. Invocavam os seus deuses africanos sob a forma dos santos católicos. Oxóssi, por exemplo, na forma de São Sebastião, Ogum como São Jorge, Oxalá, Jesus Cristo. Transculturação.
A transculturação é um fenômeno que ocorre quando um grupo social recebe e adota as formas culturais que provêm de outro grupo. A comunidade, por conseguinte, acaba por substituir, em certa medida, suas próprias práticas culturais. Neste processo, o indivíduo adota uma cultura diferente da dele, pois, geralmente, este estará inserido dentro de um outro ambiente, diferente do que vivia antes. Assim, há uma troca de hábitos e costumes. Ao mesmo tempo em que o indivíduo começa a praticar os hábitos da cultura local, ele também traz consigo uma bagagem de cultura própria de seu povo, a qual expõe e compartilha. Ainda que a transculturação possa decorrer sem conflitos, é habitual o processo passar por algumas tensões, tendo em conta que a cultura receptora se sujeita à imposição de características às quais até então não estava acostumada. Os imigrantes libaneses, por exemplo, que vieram para o Brasil, introduziram na nossa cultura o hábito de comer quibe, comida típica da Líbia, de sua cultura. Em contrapartida, muitos deles aprenderam a apreciar o feijão, prato essenciais da cultura brasileira. Aculturação por dominação. A dominação cultural caracteriza-se como a entrada forçada da ideologia e costumes de um grupo na cultura do outro. Impõem-se-lhes costumes, tradições e valores. A dominação cultural antagoniza interesses sobre os quais incide. Impõe valores, hábitos e influências culturais que se tornam uma espécie de padrão cultural a ser seguido pela cultura dominada. Os impérios durante toda a história foram estabelecidos valendo-se da guerra e da colonização. As populações conquistadas tenderam a ser absorvidas pela cultura dominante e a adquirir seus valores e atributos. Trata-se de uma forma de influência cultural distinta das demais justamente pelo uso da força. Na história é possível distinguir várias formas de imposição cultural. A dominação pode ocorrer através da ocupação territorial, da imposição da fé ou religião, imposição do uso da língua e imposição ideológica. Estes tipos de invasão foram e são praticados por diversos povos, desde que o ser humano começou a organizar-se em civilização. O solo é sinônimo de identidade cultural para muitos povos. Este valor inerente ao homem, o da terra, como sinônimo de identidade cultural, é tão antigo quanto a noção de civilização e território. E até hoje populações são esvaziadas de sua dignidade cultural justamente quando lhes é negada forçadamente a posse sobre a terra em que vivem. Um exemplo de como a terra tornou-se essencial na cultura de um povo é a dos indígenas brasileiros. A invasão portuguesa fez com que muitas tribos tivessem de se deslocar a fim de não serem extintas. Desligadas violentamente de suas terras, essas tribos tiveram de se adaptar a novos lugares, muitas vezes perdendo o restante que lhes sobrara de identidade cultural. Como ilustração desse fato, o deslocamento territorial da tribo dos Chucuru-Cariris, que originalmente habitava o que hoje é o estado do Alagoas, e depois de séculos de domínio europeu acabou parando em Caldas do Sul, em Minas Gerais. Várias outras tribos perderam-se no processo de deslocamento territorial, incorporando-se aos costumes portugueses e deixando para trás uma inestimável riqueza de tradições que compunham sua cultura original. De toda forma, é sempre bom destacar que praticamente não há cultura que não se modifique pelo contato com outra. O processo de aculturação quase sempre se dá dos dois lados, mesmo que raras vezes seja assim. Normalmente é um processo assimétrico. Uma cultura quase sempre se transforma mais do que outra, pois as culturas não estão em pé de igualdade.